Ao vivo, bom dia, bom dia, bom dia. Domingo maravilhoso, último dia do mês de julho. Vamos pra cima, fazer acontecer. Acabou o mês, já estamos aí no segundo semestre e ainda dá tempo de você realizar o seu objetivo, ainda dá tempo de você fazer o que precisa ser feito. Você precisa só começar, né? Parar de adiar, parar de dizer que não tá pronto, parar de dizer que você não vai conseguir, que você não tem dinheiro, que você não tem recurso. Ah, Michelle, mas eu não tenho nada disso. Bom, então tá na hora de você começar a fazer alguma coisa para ter aquilo que você precisa para realizar aquilo que você quer, tá bom? Nós estamos na série Jesus, estamos falando aqui algumas passagens do livro de João e compartilhando aqui algumas mensagens, né, sobre o reino, aquilo que o Senhor tem para falar nos nossos corações. Então vamos ler hoje João capítulo 4, uma passagem bem conhecida que vamos conversar hoje, tá bom? Meu olho tá coçando, mas vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram o que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe dirias e ele te daria a água da vida. Tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar a água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Respondestes acertadamente ao que dizer não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto isso falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próximo a hora quando nem este monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que és o Messias chamado Cristo. Eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá tudo.
Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Bom, existe aqui naquela época, né, os samaritanos não se davam muito bem com os judeus, porque no momento em que houve ali a invasão da Babilônia, os judeus eles foram aprisionados, né, levados em cativeiro, e aí a cidade de Samaria, né, ela foi povoada por alguns babilônios, né? Eles estavam ali para poder não deixar aquela região totalmente vazia. Então, à medida que os babilônios eles levaram os judeus como cativeiro, eles mandaram algumas pessoas para povoar aquela região. E aí, quando eles receberam a libertação do cativeiro para reconstruir a cidade, os samaritanos eles estavam ali meio que atrapalhando a reconstrução do templo, julgando, falando algumas coisas, levantaram algumas mentiras. Então, desde essa época, eles não se davam muito bem. Então, era uma cidade assim que era meio que proibido passar ali, meio que proibido eles conversarem. Tinha uma rixa muito antiga desde essa época, né? E quando Jesus ele começou a falar com aquela mulher, ele mostrou para nós, né, e para todo aquele povo que ele veio para salvar a todos. E às vezes a gente, quando queremos falar sobre Jesus, queremos compartilhar sobre o reino, nós mesmos acabamos fazendo acepção de pessoas, né? Nós queremos determinar quem pode ter Jesus e quem não pode, quem pode servir a Deus e quem não pode. E aí a gente fica fazendo um certo tipo de julgamento, condenando as pessoas por aquilo que elas fizeram de errado e dizendo: ah, você não merece servir a Deus, você não merece receber ali o Jesus no seu coração, você não merece ter a salvação porque você fez isso, isso e aquilo. Mas quando nós vamos aprender com Jesus, quando nós vamos olhar para Ele, nós percebemos que Ele veio para salvar a todos. E nós não somos ninguém para julgar as pessoas ou determinar quem pode ser salvo e quem não pode. Por isso, ele começou a falar com os samaritanos e depois desse momento, aquela mulher ela foi chamar outras pessoas e ali Jesus ficou 2 dias naquela cidade e fez milagres e maravilhas porque aquelas pessoas elas estavam sedentas, estavam precisando ali ter algo de diferente na vida delas, né? E justamente Jesus veio para suprir essa necessidade, para dar essa água viva da qual eles estavam precisando. E o que isso nos ensina? Que o nosso papel é levar a Cristo a todas as nações, a todas as pessoas, a todo mundo que nós temos acesso. Não ficar fazendo acepção. Ah, essa daqui merece, essa daqui não merece. A mesma coisa acontece quando se trata de perdão, né? Às vezes a gente tem facilidade em se relacionar, em amar, em perdoar. Nem sempre, mas algumas pessoas têm mais facilidade de perdoar quem está próxima dela, quem gosta ali dela, quem convive com ela. Às vezes nem tanto, né? Que a mágoa tá tão grande que ela não consegue nem olhar para aquela pessoa e fica só jogando na cara dela aquilo. Mas o que é o mais desafiador é você olhar para as pessoas que você não convive, que você não ali tá perto dela e dizer que você ama aquela pessoa, dizer que Jesus ama aquela pessoa, que ela tem ali o direito da salvação, que ela tem ali o direito de receber o Senhor Jesus. Sabe, quando às vezes a gente assiste alguma notícia e aí vê assim que alguém fez uma crueldade e tudo mais, e o nosso primeiro ato é julgar aquela pessoa e dizer assim: ah, merece morrer mesmo, ah, bem feito. Essa é a nossa natureza humana, querendo condenar as pessoas. Mas Jesus, ele conversou com aquela mulher, ele sabia que ela estava ali envolvida com um homem que ela não era casada, e naquela época isso era muito ruim, né? Porque as pessoas realmente elas tinham que estar casadas e o casamento era para a vida toda. Então ela já tinha casado durante umas 5 vezes e na sexta, né, o homem que estava com ela ainda não era seu marido. Então isso para ela era um motivo de vergonha, porque
Naquela época, a pessoa, principalmente da mulher, né, tinha que ter realmente somente um marido e passar a vida inteira com ele ali até a morte realmente, né? E Jesus, mesmo sabendo daquilo que aquela mulher estava passando, ele não julgou nem condenou, ele simplesmente apresentou o reino, apresentou ali ele como o Messias, né? E o interessante é que ele não fala isso para todo mundo. Se você for ler as passagens, né, você vai perceber que Jesus não se revela como o Messias, não se revela como o Cristo. Ele fala, principalmente quando ele está ali no julgamento, alguém está perguntando, você é o Cristo? E ele diz assim, você que o diz. Então ele não confessa isso para outras pessoas, mas para aquela mulher ele falou, ele revelou, olha, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Todos sabiam dessa promessa, sabiam que alguém viria para libertar a todos, que alguém viria para poder fazer ali a diferença na vida daquelas pessoas, e ele veio. E quando ele veio, aquelas pessoas o reconheceram, né? E se aproximaram dele, ficaram felizes, foram curadas, libertas, porque é isso que Jesus ele transmite para as pessoas, né? Amor, compaixão, libertação, porque ele é assim. E o nosso papel é ser parecida com ele. Então, se está faltando em nós a compaixão, se está faltando em nós a se dedicar a outras pessoas, se está faltando em nós o perdão, é isso que nós precisamos nos alimentar para ser cada vez mais próximos, parecidos com Deus. Se Deus nos fez a imagem e semelhança dele e nós temos essas características de Jesus, por que às vezes nós não cumprimos ela? Por que às vezes a gente perde tanto tempo com nossos próprios desejos, vontades, com aquilo que nós não temos, fica se lamentando por isso e acaba deixando de lado a autoridade que nós já recebemos, que é justamente ser imagem e semelhança de Deus. Será que a gente consegue entender a importância disso, entender o que isso significa? A maioria de nós não consegue. Ontem a gente estava falando aqui a respeito da programação mental. Então, quando você não se enxerga como um filho de Deus, como alguém que realmente foi liberto, que foi separado para Deus, então você não vai conseguir aplicar isso na vida das pessoas. Porque Jesus, ele tinha a facilidade de conversar com todo mundo, inclusive com os samaritanos, porque ele tinha isso dentro dele, sabe, da compaixão, do amor, os frutos do Espírito. E para que você venha aplicar os frutos do Espírito na sua vida, você precisa ter o Espírito Santo, precisa buscar o Espírito Santo, precisa se relacionar com ele para que ele possa estar presente, visível na sua vida. Eu vejo que muitas pessoas têm se enganado achando que só o fato de ir para a igreja vão salvá-las. Mas o que vai fazer a diferença mesmo na hora da salvação é aquilo que você tem feito, são os frutos. Então, se você é de uma forma na igreja e em casa é outra, não tem como lá em Tiago fala sobre isso, né? Não tem como de uma fonte boa, uma fonte doce, jorrar água salgada. Não tem como você dizer que é servo de Deus, que é filho de Deus e fazer coisas que não condizem com isso. Então, muitas pessoas têm se enganado agindo de uma forma na igreja, de uma forma em casa, de uma forma diferente na rua. E tem gente que é tipo super grosseiro com as pessoas, que fica falando assim umas coisas que não tem nada a ver e aí depois se diz cristão. Não tem como. Olha só o comportamento que Jesus teve diante daquela mulher. E Jesus era judeu. Quando os judeus viam os samaritanos, eles desprezavam eles. Falavam bobagens ali para eles. Era tipo como se fosse assim uma contaminação se chegassem perto. Isso tem muito a nos ensinar, esse posicionamento que Jesus teve. De agir de forma diferente, de não continuar do jeito que as pessoas faziam naquela época. Mas isso cabe ao nascer de novo, e a gente volta ao que nós falamos ontem, ao nascer de novo, ao nascer do Espírito, porque já chegou o momento que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adorarão a Ele em espírito e em verdade. E para adorar em espírito e em verdade, a gente precisa ter uma transformação na nossa vida. Como Jesus transformou água em vinho, precisamos transformar a nossa vida.
E isso é uma mudança de caráter, de pensamento, de atitude e de tudo que nos cerca. Porque não pode ser só de aparência. Não pode ser só no momento em que você está na igreja. Não pode ser só no momento em que você está na frente das pessoas boas, das pessoas legais. E aquelas pessoas que não merecem, que você acha que não merecem, né? Jesus ama todas elas. E é um exercício para nós, porque é muito difícil reagir de forma contrária à sociedade quando alguém fala assim que fulano de tal machucou alguém, tipo um homem que machucou uma criança, e aí você fala assim, esse homem merece morrer. Quem somos nós para julgar? O que a gente precisa dizer é que Deus tenha misericórdia da vida dessa pessoa. Porque pode ter certeza que ele vai pagar por aquilo ali, porque todo ato tem consequência. Mas ele também merece ser salvo. Todos merecemos. Só que às vezes a gente fica impedindo que outras pessoas conheçam a Jesus, de forma direta ou indireta. De forma direta de dizer que aquela pessoa não merece, de não compartilhar Jesus com ela, e de forma indireta pelo nosso comportamento e testemunho, né? Então a gente precisa ter muita consciência de tudo isso, tá bom? Que você tenha um dia maravilhoso. Faça a sua oração depois dessa live, né, depois desse momento. Converse com Deus e coloque realmente nele a sua vida e peça para que ele venha te direcionar. E se você tem agido dessa forma de julgar as pessoas, de condenar as pessoas e evitar falar do reino de Deus para elas, é o momento de mudar, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27. Beijão!